Bom, nós vamos iniciar então, que está faltando 1 minuto, então vamos começar. A Grace vai falar aí sobre a questão da vibração e vai fazer a prece para a gente. Então, gente, conforme eu falei com todos, boa noite a todos, em primeiro lugar, né? E conforme eu estava comentando, a nossa amiga Beth, o marido dela, sofreu um acidente, está hospitalizado no hospital regional, e eu queria, agora, na hora da prece, que todos nós pudéssemos vibrar juntos, né? Unir nossas vibrações, nossa mentalização por ele. O nome dele é Carlos Ferreira, está no hospital regional. Então, vamos iniciar nossa prece, né? Cerrando nossos olhos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por nós estarmos aqui mais uma vez, Senhor Deus, com o objetivo de arrecadarmos melhores conhecimentos, esclarecimentos, trazer discernimento, luz para nossas vidas e, consequentemente, sermos pessoas melhores, mais responsáveis diante da nossa papel aqui nessa vida. Nossa gratidão eterna a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos amigos espirituais que são responsáveis pelo nosso trabalho. E nesse momento, particularmente hoje, Senhor, nós rogamos a vossa proteção, a proteção da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, de Meimei, que é responsável pelos nossos trabalhos, com a gestante do Eurípides Bassanufo. Interceda pelo Carlos Ferreira, que é o marido da nossa amiga Beth, que está no hospital regional. Que todos nós, nesse momento, caros amigos, possamos unir nossos pensamentos, nossas vibrações de luz, de amor, e que sejam levados até o nosso amigo Carlos, no hospital regional, e não só a ele, Senhor, a todas as pacientes que estiverem lá nesse hospital, recebam a vossa luz, o vosso eterno amor. Que a nossa amiga Beth também receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho, que ela possa encontrar força nesses momentos difíceis que está passando. E assim, Senhor Deus, acima de tudo, caros amigos espirituais, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, pedimos permissão para iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, quem chegou aí? Tudo bem? Fred, Daniela, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gente, antes do Ruela iniciar, eu tenho uma boa notícia para todos, que é uma coisa que eu esperei tanto. Então, enfim, nós vamos ter espaço para fazer nossa aula presencial e vamos consecutivamente, inclusive gravar, porque o Newton encerrou. Sim, então fica assim. Bem, enfim. A semana que vem eu estou convidando, né, a todos, né, para participar da aula presencial lá no centro. O salão foi liberado para nós, né? Então, todos estão, não vou nem dizer convocado, que não precisa convocar, né, gente? Mas convidado com todo o coração. Acho que chegou a nossa hora de nos vermos, de sentir a vibração mais próxima um do outro. Então, a semana que vem, né, a nossa aula será lá no centro, tá bom, gente? Então, não vamos nem mandar link, porque será lá, tá? Depois o Ruela vai fazer um esquema de mandar para o pessoal que precisa. Então, todos entenderam? Eu gostaria só depois que vocês confirmassem quem de fato vai, eu vou lembrar, pedir um dia antes, que eu quero fazer uma surpresinha, não posso contar. Uma surpresinha, então eu preciso saber o número de pessoas que irão, tá bom, gente? Então, depois confirmem para mim quem é possível comparecer à aula presencial. É isso, estou muito feliz de conhecer aqueles que eu não conheço pessoalmente e de rever aqueles que eu já conheço. Vou passar agora para o Ruela, que a aula hoje vai ser muito interessante. Deixa eu explicar aqui que a Grace deixou algumas coisas passarem. A gente vai aproveitar para fazer uma pequena confraternização lá. Sim.
Ela depois vai passar os detalhes para vocês. E, na verdade, o que a gente tinha combinado com o Carlos Miné, que nós íamos fazer a gravação da aula ao vivo e transmitir ao vivo lá, mas não é legal. Porque a ideia nossa de fazer aula lá presencial é em roda, sentar em roda, conversar, mostrar. É aula mesmo, mas a gente vai discutir, conversar um pouco mais. E aí, quando você filma lá, quando você faz a gravação, é ruim que você tem que ficar em pé, na frente da... Então, o que é que eu fiz? Eu procurei uma aula, exatamente a aula que nós vamos ter na próxima segunda, que vai ser presencial. Eu tenho essas aulas gravadas nos últimos 4 anos. Então, eu fui no ano passado e peguei o material da aula, que é exatamente, não é exatamente, né? Claro que não, que é a aula que nós vamos ter. Então, para as pessoas que não vão, eu vou mandar o link, sim, vai ter um link, só que o link não vai ser exatamente a nossa aula presencial, vai ser a aula do mesmo assunto, como se eles não vão perder o material, mas é claro, vão perder a oportunidade de discutir, conversar, se conhecer, isso que eu acho que é uma coisa importante. A questão de uma pequena confraternização, a Grace depois fala com vocês, ok? Já falo até de uma vez. Na verdade, né, eu pensei assim, já que nós estaremos juntos, vou levar um chazinho, né? E, de repente, se alguém quiser levar uma coisa Um biscoito, ou mínima, um bolo, um salgado, o que for, muito pouca pouquinho, coisa, muito porque pouca somos coisa. poucos, né? E a gente terminaria uns 10 minutos antes, e a gente confraternizaria, tomaria um chá, né? Vai sair todo mundo de lazen, calminhos, né? Então é isso, vai ser um bom motivo e bons momentos para nós passarmos na próxima segunda-feira. Vocês estão recebendo esse convite aqui agora, mas isso que nós estamos falando, nós vamos passar para todo mundo que está na lista. Sim, claro. Por e-mail, pelo WhatsApp, vamos passar para todo mundo a mesma conversa, né? Porque aí pode ser que muita gente queira ir, não está aqui hoje, mas queira ir. Sim, tem algumas pessoas que já falaram que, embora não estejam presencialmente aqui virtualmente conosco, né? Remota aqui, mas que irá, né? Então é isso, gente. Ok. Muito bom. Então, a gente, como eu estava dizendo aqui, a gente está chegando nos finalmente. Esse ano, nenhum ano é igual ao outro, isso é uma coisa interessante. Hoje eu estava revendo algumas aulas do ano passado, exatamente para colher o material que se encaixa no que a gente vai fazer na próxima segunda, e percebi que nunca é igual. E ainda tem esse ano o assunto que nós incluímos, que é o processo de evolução das emoções, da mente, né, e da moral. E foi uma coisa superficial, a gente pretende, no ano que vem, colocar isso com mais detalhe. E para isso eu vou ter que fazer uma reprogramação do curso, porque eu não gostaria de estender, vai gastar mais 2 meses, mais 6 meses. Não é esse o ponto, né? Não é que isso também seja ruim, não é isso, né? Mas o ideal é a gente cobrir ele num ano, a gente consegue, eu vou dar uma remodelada talvez em alguns assuntos, e a gente vai fazer no ano que vem um pouco mais profundo essa parte da emoção e essa parte da moral, tá? Que está tudo a ver com o que nós vamos falar hoje também, amanhã e tal. Bom, a gente vai seguir, eu vou começar a apresentar e, de novo, interrompam quem quiser aí, ok? Na semana passada, nós terminamos onde? Nós terminamos fazendo uma pequena introdução do senso crítico. Quem estava aqui, quem não estava e viu a gravação, né, percebeu que nós terminamos aqui. Mas eu só queria falar uma coisinha muito rápida aqui. Para que não haja nenhuma confusão. Porque a gente, quando fala aqui, a gente fala assim, não, porque nós vamos sair dessa fase de sobrevivente quase humano, dimensão 7, aí vamos subir nesses outros níveis, chegar lá no nível 4. A impressão que a pessoa pode ter, e eu espero que não, mas se tem, a gente vai tirar essa dúvida aqui, é quando desencarna, é lá no plano espiritual. Aqui, quando a gente fala dessa circunferência, a parte de humanos para baixo, tá? De humanos para baixo, o que acontece aqui nesse pedaço da circunferência é mundo material, físico e espiritual, é ida e vinda, é ida e vinda. Ou seja, enquanto você está aqui, até o totalmente humano desperto, mental se purificando aqui nesse quarto, toda essa parte da circunferência é o processo de reencarnações de aprendizado, reencarnações e aprendizado.
até o momento que você chega lá no 3, que é o domínio completo sobre a matéria e seus efeitos. Quando isso acontece, você não encarna mais nesses corpos que nós temos aqui. É outra história. Você pode encarnar como um missionário, como Jesus, como Francisco de Assis e outros. Mas só para tirar dúvida, para não ficar nenhuma dúvida aqui dessa história, que a pessoa pode pensar, então, depois dessa fase 7, não vai encarnar, vai viver no mundo. Não, não é isso. É lá e cá. Como a gente é espírita, a gente já sabe. É um processo de ida e vinda, até que chega um momento que você vai para a dimensão 3, ou nível 3, que não tem mais vinda. Você não precisa. Daí é outra história, mas você vem quando você vai fazer uma missão, vai fazer alguma coisa, tá? Eu só queria deixar isso bem claro antes da gente ir para frente, tá bom? Então vamos lá. Alguém vai admitindo que eu vi um sinalzinho aí? Eu acho que o Ricardo consegue, né, Ricardo? Ok, eu já fiz aqui. Obrigado, viu? Então nós estamos aqui iniciando a questão aí do senso crítico, e o vídeo 2 e também o vídeo 3, tá? Isso é importante. A gente fala vídeo 2 aqui, mas tem o vídeo 2, ele fala do instinto, né, da razão, e começa a falar lá no finalzinho do senso crítico. E depois, no 3, também ele aborda um pouco do senso crítico. Mas eu imagino que vocês já viram os vídeos todos, ou estão revendo, o que for. Então, hoje o nosso assunto é a razão, o senso crítico, e a nossa posição no modelo da caverna e a grande lei. Então, vamos lá. Está aqui. E lembra desse corte que eu fiz, né? Eu fiz esse corte daqui, né? Só para a gente lembrar. Está aqui a teoria do conhecimento, né? Está tudo aqui. Dentro da caverna, está aqui. Tudo isso aqui é dentro da caverna. Está aqui fora da caverna. Está aqui o processo de modificação, a lei maior. Tudo isso aqui eu já expliquei na aula passada, não vamos explicar de novo, mas só estou mostrando que isso tudo aqui eu fiz um corte. Exatamente aqui, porque nós vamos trabalhar com isso aqui, tá? Agora nós vamos trabalhar com isso aqui, e tá aqui, tá? Então, o que acontece? Como a gente já entendeu que nós somos sobreviventes, que a gente ainda não aprendeu a se amar, que a gente está no processo de opinião vulgar, eu expliquei isso aqui, tá? E é o mundo dos sentidos e suposições, se a gente entende isso é muito importante, que a gente tem uma barreira enorme, que é a ignorância, e essa barreira não é que seja mais difícil, mas talvez é uma das mais difíceis. Por quê? Porque vocês concordam que é como se fosse um looping? Quando você diz assim, não, a pessoa é ignorante, mas a pessoa que é ignorante não vai aceitar que é ignorante. Então vira um looping, ela continua sendo ignorante sempre, porque ela não aceita. E eu falei umas 3 vezes na semana passada, eu vou repetir aqui. A opinião que você tem de você mesmo normalmente não interessa, não importa. Por quê? Porque se você é uma pessoa do mundo de expiação e prova, se você está no fundo da caverna, se você tem um grau de ignorância muito grande acerca de quase tudo, e principalmente de você, e se você é um sobrevivente e não começou a se amar, pensando em todo esse conjunto de coisas, você vai entender que a opinião sobre você mesmo, a sua opinião não interessa, não faz diferença, porque você é suspeito sobre você próprio, né? A opinião sobre você é suspeita. Quando é que isso muda? Quando você começa a sair do fundo da caverna, vencer a ignorância. E a gente tem uma barreira, que é a ignorância, isso é muito difícil, porque mesmo a gente ouvindo tudo isso que a gente está falando, mesmo eu estudando para explicar, eu estudo, muitas das vezes o milindre e a opinião própria que a gente tem, às vezes, da gente, que pode ser mais do que realmente é, e normalmente é isso que acontece, ela te trava em algumas coisas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. A gente pode assumir um princípio. Isso é coisa importante. A gente pode assumir um princípio sem medo de errar, mesmo a gente não gostando. Isso é importante. E é perigoso, porque dependendo do princípio que você assumir, você pode ter um problema. Mas eu diria assim, com tudo que a gente já falou aqui nesse ano, com tudo que vocês aprendem no Espiritismo, eu acho que tem alguns princípios que, mesmo que a gente não goste, que a gente sabe que são verdades ou a gente fica meio na dúvida. Por exemplo, que nós somos espíritos ainda inferiores. Ponto. E nós
nós somos pessoas com um nível de compreensão da vida bem precário, que a gente não costuma gastar energia em aprender sobre as coisas do mundo, da vida em geral. A gente não gasta muita energia com isso, a não ser alguém que busque, que seja essa o motivo de busca da pessoa, é diferente, mas em geral não é isso. Se a gente admitir esses princípios e admitir o princípio da ignorância em geral, mesmo que a gente não goste disto, mas se a gente admitir só para a gente iniciar um processo, isso já ajudaria. Eu não estou nem falando aqui para nós, gente, vamos entender que nós somos ignorantes e ponto, acabou. Não, porque a gente pode não querer assumir. Mas se a gente assumir um princípio que isso é uma verdade, e que a gente pode estar nela, mesmo que a gente não queira, isso pode nos ajudar a trabalhar para nos melhorarmos. Porque senão, se a gente não aceitar e nem mesmo admitir que pode ser e eu vou fazer alguma coisa, a gente não precisa gastar energia com isso aqui. Isso é uma verdade, não precisa. E se a gente acha que já sabe das coisas e as nossas decisões a gente faz porque a gente faz certo, faz com convicção e tudo mais, também a gente ou já passou desse nível, ou a gente está naquele módulo que eu falo do eu acho isto. E o que eu acho, se eu estou no fundo da caverna, em geral, não interessa. Não faz diferença. Né? Então, isso é algo muito importante de compreender. E se alguém não compreende isso, se alguém não entende isso, se alguém fica em dúvida e acha que não é bem assim, existem 1000 oportunidades para se conversar sobre isso. No grupo, no WhatsApp, de várias maneiras. E a gente vai entender que não tem alternativa para sair daí sem esse tipo de debate, sem esse tipo de conversa. Não sai, não vamos sair. Então, a gente precisa entender, a gente precisa aprender, desenvolver o senso crítico. E somente o faremos com a arte da dúvida, a arte de questionamento. Reflexão em tudo que a vida nos oferta. Então, como saber, com tantas informações em diversos campos de atuação, mas como que eu vou fazer isso? Olha, tá bom, então eu entendo, tá bom, eu aceito que eu estou aqui. Eu quero fazer alguma coisa. Tá bom, como é que eu desenvolvo esse negócio de senso crítico? Bom, quando você fala a palavra senso crítico, você entende o quê? Entende que você é uma pessoa que está desenvolvendo uma criticidade sobre as coisas que chegam até você. Que coisas? Tudo. Tudo. Alimentação, emoções, companheiros, amizades, livros, vídeos, como é que é? Rede social, as questões políticas, as questões da ciência, a questão da religião, é tudo, tudo isso impacta a sua vida, mais ou menos, e às vezes mais numa época, menos na outra, mas tudo que impactar a sua vida é tua responsabilidade escolher. Quero isso, não quero isso, isso não, isso sim. E quando você faz a escolha, e a escolha sempre deve ser baseada no senso de criticidade. Mas para você desenvolver um senso de criticidade, pensa com uma lógica simples assim. Como é que a vida me oferta tantas coisas de várias maneiras diferentes, pelas pessoas, pelos livros, pela televisão, por isso? É o bombardeamento de informação, de dúvidas, de imposições, de manipulações sutis que a gente não percebe, e te enclausura, te escraviza. Como que eu faço para desenvolver senso crítico com tudo isso? Então, ele fala aqui, você tem que criar em você uma coisa que chama arte da dúvida. Eu não gosto da palavra dúvida. A palavra dúvida ela tem um sentido ruim. Aí eu coloquei questionamento. Arte do questionamento. Refletir, reflexão. Mas como é que você vai fazer reflexão de assunto que você não sabe? Como é que você faz? Você não entende do assunto, você não entende nada, você não vai ficar expert em tudo, não vai, não é esse o objetivo agora, no nível que nós estamos, mas você precisa ter um mínimo de coerência com as coisas. Então, vamos lá. Níveis de conhecimento. Então, começa assim. Amor e ligação a Deus. Todas as leis e os profetas estão contidos aí. O que significa isso? Nós estamos falando de conhecimento. Todo tipo de conhecimento que você imagina
e aqueles que você nem imagina, que está fora do nosso alcance, por mais que a gente seja letrado, estudado, espiritualista, profundo, está lá no nível de Cristo, ainda não alcançamos nem de perto isso. Tá bom. Então, por que essa frase aparece logo aqui no níveis de conhecimento? Porque esse é o conhecimento mais profundo e o último nível que você alcança. É o conhecimento do poder do amor, do que ele é capaz, o que ele faz, qual o objetivo dele. Então, ele começa aí. Então, vamos lá. Como é que é o processo de conhecimento da vida? Começa com um nicho. Vamos chamar do mundo da ciência. Então, tá aí, o mundo da ciência. O que é o mundo da ciência? É o conhecimento disponível para todos, não é? Disponível para todos, está em livros, está nos laboratórios, está nas experiências, está nas divulgações, está na faculdade, está nos estudos, de todo jeito. Esse nível de conhecimento é imenso, porque você tem na ciência muitas áreas diferentes. A ciência, no passado, era uma coisa única. Agora, não. Quando você fala ciência, vocês já imaginaram quantas coisas existem dentro desse nicho da ciência? Imensidade de coisas. Mas é um nicho que está disponível, fácil para todos. Fácil no sentido que está disponível. Você precisa conhecer alguma coisinha de ciência? Precisa. Você não precisa ser um expert. Não, eu tenho que conhecer tudo de química, tudo de física. Não. Você precisa conhecer um pouco. Né? Por quê? Porque os respaldos sobre ciências estão na própria ciência. E a ciência tem métodos, né? Para que você tenha certeza que a ciência está falando de um assunto da ciência e que aquilo tem uma coerência. Tem exceções aí pelo caminho, tá? E aí é bem assustador, mas vamos tirar isso de lado. Então, no nível de conhecimento, a ciência nos dá um universo de conhecimentos para o nosso mundo em que nós estamos, no nível do mundo em que nós estamos. A tecnologia e todos os aspectos científicos de saúde, né, educacional, tudo que existe da própria natureza, a ciência nos dá. Só que a ciência tem limites, tanto é que é um círculo, vocês estão vendo aí que é um círculo, é o círculo que ela atua, ela tem um limite. Quando ela tenta sair desse limite, ela tem um problema, e nós vamos entender. Muito bem, depois tem outro nível de conhecimento, que é tão antigo, ou talvez mais antigo que a própria ciência. Qual é? É o círculo da religião. Se você pensar, a religião lá nos homens da caverna já tinha alguma coisa. Então, a religião, ela te dá conhecimentos relacionados ao quê? À parte espiritual. Ah, é certo, é errado, é mal feito? Não é essa a questão aqui. Está lá. As religiões todas, as doutrinas espiritualistas, tudo isso, elas te dão um nível de conhecimento que a ciência não te dá. E aí sempre existiu uma briga de ciência com religião que não faz nenhum sentido. São coisas diferentes. Né? Um está falando de um mundo e outro está falando de outro mundo. São coisas completamente diferentes. A religião ela é mais abrangente que a ciência? Sim. Por quê? Porque ela não tem as amarras que a ciência tem. Quando a religião é muito dogmática, ela também fica fechada, ela fica amarrada. Mas a religião que não é dogmática, ela vai progredindo, vai acompanhando. Quem estuda espiritismo sabe que Kardec fala que o espiritismo, na medida em que as coisas vão mudando e vão se mostrando, ele é incorporado pela religião espírita, que é uma religião do progresso, de progresso, não é dogmática e fechada. Então, a religião é um universo maior nesse sentido, né? Tem outro universo? Tem. Tem o universo da filosofia. Ah, por que a filosofia é um universo maior? Porque a filosofia, tem a filosofia que fala da ciência, da religião, e fala de ateísmo também, que não tem nada a ver com religião, que não tem a ver com a ciência. Então, a filosofia ela abrange um universo maior de conhecimento. Então, vocês vão vendo que a filosofia pode abranger a religião e a ciência. A religião pode abranger uma parte da ciência. Então, assim, são universos maiores. Vamos seguindo. Tem um outro nível, que é o nível das leis divinas e naturais. O que significa isso? São conhecimentos que sabemos parcialmente, só parcialmente. Mas essas leis divinas e naturais abrangem tudo, abrangem todas as leis científicas,
as leis que envolvem toda a religião e as próprias leis filosóficas de conhecimento, de entendimento da vida. Está tudo ali. E tem uma coisa maior que isso? Tem, que abrange tudo. O que abrange tudo? Está aqui. O poder do amor. Por quê? Mas que coisa, parece uma coisa meio romantizada. Nós não estamos falando desse amor. Nós estamos falando do amor como criador, como a força divina criadora que criou tudo. Então, do amor se cria as leis divinas, naturais, cria o poder, o princípio espiritual, o princípio material. Lembra lá da circunferência, como a coisa engata. Daquela circunferência que o amor divino criou tudo. Então, ele criou tudo que está relacionado à ciência, à religião, à filosofia, às leis naturais e leis divinas. Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para a gente entender que tudo que chega à nossa vida chega por algum canal desse. Ou chega pelo canal da ciência, ou da religião, ou da filosofia, ou da espiritualidade, de alguma forma. Então, nos chega. E nós temos uma responsabilidade com isso. Vamos lá. Por exemplo, quando você vai criar um senso crítico, você tem que saber de onde está vindo a informação. Está vindo de uma pessoa, é um cientista. O cientista ganhou um prêmio Nobel. Ele já colocou um monte de artigos em revistas científicas de primeira grandeza. Então você fala, nossa, esse é o cara. Não é assim que se fala? Ok. E aí ele faz um livro, escreve um livro, e nesse livro ele fala de Deus como se fosse uma piada, como se fosse Na verdade, o nome do livro é Deus, um delírio, né? Algumas pessoas já devem ter visto. Qual é a autoridade que ele tem para falar disto? Ele está saindo do nicho da ciência, está indo para a religião e, mais ainda, está indo para a filosofia, está querendo ir mais adiante, porque ele está questionando lá o primeiro poder. Qual a autoridade que ele tem? Nenhuma. Pode ter ganhado 300 prêmios Nobel. O nicho dele é a ciência. E assim se dá com a religião no passado. Hoje nem tanto, mas ainda tem um pouco. Na Idade Média para trás, a religião ela entrava no aspecto da cura do corpo, e o médico não podia fazer nada, não era nem um médico, o curandeiro não podia fazer nada se o padre do vilarejo não aceitasse aquela pessoa. Então, é um negócio complicado. Mas isso foi se separando. Mas o que importa aqui é entender. Olha, quem está falando? O que ele é? Ele é um cientista, prêmio Nobel, ele está falando de quê? De ciência, ok. É uma boa referência. Quem está falando aí? Quem está falando é da religião. Quem que é? O padre, teólogo, ok, para a religião católica. Pronto, aqui começa a separar. Ele não pode falar de mundo espiritual como a gente fala, ele não vai falar de comunicação com o mundo espiritual, não vai falar de reencarnação. Ok, é o nicho da religião dele e o nicho da nossa religião. E a filosofia? Depende. Se for uma filosofia ateísta, fica quase dentro da ciência. Se for uma filosofia espiritualista, ela é muito mais abrangente, porque ela vai falar de ciência, de religião, vai falar de Deus, vai falar da criação, vai falar de tudo isso. Então, quem é que está falando aí? É um filósofo. Mas esse filósofo, eu conheço alguns materialistas que às vezes se arriscam para falar um pouco de espiritualidade e só pataquada. Não vai sair mesmo. Imagina, eu vou falar agora para vocês da teoria da relatividade do Einstein. Ou escutem aí que eu vou falar e vocês vão dizer que é tudo certo. Claro que não, eu não entendo nada. Como que eu posso falar disso? E assim sucessivamente. O que a gente quer chegar aqui é que para você desenvolver senso crítico, você precisa de arte da dúvida. Quem está falando? O que está falando? E aí eu não entendo nada disso. Mas eu posso fazer uma pesquisazinha aqui e ali e tentar entender um pouco do que está se falando aqui. Isso é um primeiro passo mínimo, que é a arte da dúvida. Duvidar, questionar aquilo que está chegando em você. Mas você precisa saber quem está falando. Esse cara é o supra-sumo, aí você vai achar que ele pode falar de tudo? Não. Não. Lá no vídeo, aqui eu não vou falar, mas lá no vídeo eu cito 2 casos, do Yuval Harari e do... Como é que é aquele lá? Carl Sagan. O Carl Sagan todo mundo conhece, o Yuval Harari alguns conhecem. Eu cito lá no vídeo, eu não vou contar aqui porque eu vou gastar tempo, mas eu cito lá no vídeo pessoas consideradas no mundo como the best.
mas que entraram em seus livros, que eu li, eu comprei os livros, né? Eu li livros maravilhosos, mas quando eles entram no aspecto de Deus, da espiritualidade, eles derrapam como uma criança que não sabe falar. Então, para mostrar da onde está vindo essa informação. Mas as pessoas que são os ateus, leem o livro dele, isso aí, olha que maravilha, olha o que ele está falando. Mas eles não estão entendendo o que ele está falando. E quem está falando também não está entendendo o que está falando. Isso é muito sério, gente. Entender o mínimo desse jogo, da onde vem a informação, de quem e que nível de conhecimento normalmente essa área tem, isso é extremamente importante. Hoje existe uma confusão. Não é uma confusão, mas existe uma questão no meio espírita, em muitos lugares, que eu fico até um pouco chateado, eu não costumo comentar, não comento aqui no nosso curso. É que existe muita questão assim, olha, pessoal, está falando numa casa espírita, ou falando numa palestra, o que for, a ciência está provando isso, a ciência está provando aquilo. Mas que a ciência não está provando nada. Se você for de fato na ciência, aquilo que é científico, comprovado, no seguinte sentido, de testado e publicado em periódico científico, que é isso que significa, não tem nada provado, e o pior, não é nessa questão. Por que a ciência precisa provar alguma coisa do espiritismo? Não tem, Kardec já disse isso, não tem, são coisas diferentes, não precisa. Nós falamos do mundo espiritual, nós falamos com eles, eles falam conosco, a gente entende, compreende. A ciência fala, isso tudo é uma besteira, isso tudo é um problema de esquizofrenia, de pessoas que se dizem médicos. Não importa, não tem que sair buscando, não, vem cá, vamos provar. Para quê? A ciência tem o papel dela, a religião tem o papel dela, a filosofia tem. Lá na frente as coisas podem ser que se agreguem um pouco mais, sim, mas tudo bem. Mas não precisa dessa histeria de uma necessidade de falar que a ciência já está. Não existe isso, não de fato. Se alguém tem dúvida, vai procurar os vídeos do Raul Teixeira, que é um cientista, é físico, professor, e é cientista, não é só professor e nem físico, é um cientista. E ele deixa bem claro isso para as pessoas. Né? Mas ok, primeiro passo para o senso crítico é isso, é você entender que as coisas chegam para você e você é o responsável, ninguém vai fazer isso para você, ninguém. Para selecionar, para escolher. Muito bem. E aí você fala assim, tá bom. Pega alguns exemplos bem pouquinho, bem básico. A palavra vida. Quando você fala de vida para a ciência significa propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Bom, para a ciência isso é vida. Ou seja, é uma propriedade de movimento, não está a palavra movimento, mas devia estar, de movimento, de organismo, qualquer que seja, em qualquer nível, onde existe uma existência, um tempo, que evolui de um nascimento até a morte. Ou seja, antes do nascimento não tinha vida e depois da morte também não tem vida. Pronto, é a vida para a ciência. Tá bom. Então, a pessoa que é cientista e acredita nisso, ele não tem nem que pensar em falar de mundo espiritual, a não ser que ele seja cientista espiritualista, que também é outra história, né? Na filosofia antiga, o sentido da vida na filosofia antiga consiste principalmente da aquisição da felicidade. Esta era comumente considerada a característica mais elevada e mais desejada. Então, a vida não era só mais uma coisa física, era o que acontece. Ou seja, se você alcançasse a felicidade, que é o mais alto nível, esse era o sentido da vida. Para o Espiritismo, sentido da vida para o Espiritismo é o progresso do espírito, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. Esse é o sentido da vida. Existe uma síntese criada na filosofia e também em outras situações que diz assim, vida. O que é vida? É todo movimento que acende a alma. O que quer dizer isso? Tudo que você fizer na sua vida que acender, que iluminar ou que faça com que essa alma evolua, isso é vida. Fora isso, é vegetação, não existe vida. E uma outra coisa da filosofia, ele diz assim, a morte nunca alcança a vida. Ou seja, não existe, a morte acabou com a vida, como está lá em cima na ciência. Não, não existe, a morte nunca alcança a vida. Né? Quando você morre, morre o corpo. O corpo não é a vida é o espírito que está ali, né? Dando vida a uma ferramenta. E na filosofia esotérica, vida e morte são ilusões. Aí é outra história que a gente não vai entrar. Mas eu estou trazendo para vocês, é que quando vocês leem algum assunto, opa, de onde está vindo isso? Tem que ter cuidado, porque aqui tem
tem uma situação mais abrangente, ou aqui é uma coisa mais restrita. É um exemplo. Um outro exemplo é quando você fala de cérebro, né? Cérebro e mente. Então, o que é o cérebro? O que a ciência diz, o que a gente diz é muito parecido, né? É o órgão no qual compete controlar e coordenar os movimentos do corpo, processar a informação, papapá, aquela coisa toda. Tá bom. E o que é a mente para a neurociência? Porque aí está falando de cientista que estuda o cérebro, então, e a mente? Porque a palavra mente não era nem aceita pelos cientistas há um bom tempo atrás, agora sim. E é o neurocientista, o que ele fala? A mente pode ser caracterizada como um estado, uma dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana que associamos ao ato de pensar. Ela está relacionada com o conceito de descrever as funções do cérebro humano, no que diz respeito à potência intelectual, funções cognitivas e comportamento humano. Pronto. Ou seja, o cérebro, para a ciência, gera a mente. Então, tem que ter cuidado quando a gente embarca nessas questões neurocientíficas. Isso é muito comum em vários centros espíritas, algum até que eu trabalhei, as pessoas estavam assim, meio histéricas, neurociência, olha os livros, olha o que ele está falando, força do pensamento, faz isso que você conquista isso, conquista aquilo. Gente, senso crítico é exatamente para isso, para não deixar você entrar em coisas que te levam para lugar nenhum. Que não te leva para lugar nenhum. Ah, a ciência fala do cérebro? Fala. Muitas das coisas corretas, porque é uma coisa física para ela estudar. Mas a mente, não. A mente, não. Mente para o espiritismo, né? Então, o pensamento kardeciano define os espíritos como seres inteligentes da criação. É certo que a mente é algo intimamente relacionado ao espírito, imaterial, não física, preexistente e sobrevivente ao corpo. Bom, não vou nem ler mais, tá? Então, tá aqui. Mente tem nada a ver com o corpo físico e tem. Tem quando está aqui, quando não está, não tem. Ou seja, é um corpo, é um campo, que a gente já falou disso, a gente vai falar muito de mente, que é ela que coordena todo o corpo físico, ela que coordena todo o perispírito, né? Então, só para a gente entender que quando você fala de um assunto, olha, buscar esse assunto ali não vai me levar a nada. Não, mas é uma palestra maravilhosa de neurocientista. Pô, eu vou lá ver. Para quê? Porque é cultura. Mas eu já sei que lá não vai me trazer nenhuma informação, porque a que eu tenho é maior do que aquilo. Eu já enxergo uma coisa espiritual. Muito bem. Vamos passar isso aqui, depois se vocês quiserem ler, não é muito importante para nós, não, tá? Ainda tem uma palavra também que é importante, que é o amor. A palavra amor, o que a neurociência diz sobre o amor? De acordo com a neurociência, o amor se assemelha a um vício, uma vez que faz com que sejam liberadas substâncias químicas em nosso corpo, trazendo sensações como ansiedade, prazer, euforia, conforto, apego. As emoções estão intimamente ligadas às nossas capacidades cognitivas. Então, aqui você já entendeu que ele misturou amor com paixão, com desejo, misturou tudo numa coisa só. Então, já começa aí. Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de o demonstrar. Mas o que é o amor, então? Quem responde para nós está aqui em cima, Jesus. Pronto, é o primeiro, nem vou ler o Paulo. Amar é o verbo que inclui toda a lei e os profetas, ou seja, toda a criação, todo o tempo e todo o poder que emana na criação. Em outras palavras, o poder divino. Pronto. Aí, a gente precisa entender essas diferenças mínimas, para quando a gente estiver recebendo uma informação de algum lugar, de alguém, de alguma coisa, a gente ter o senso crítico de balancear. Olha, isso aqui tem uma restrição, aqui não tem. Isso é o primeiro passo para o senso crítico. E aí você fala assim, mas e afinal de contas, né? Para a gente desenvolver o senso crítico, eu preciso desenvolver uma pedagogia que é a arte do questionamento, a arte da dúvida, e uma cultura geral. Aí eu vou começar a trabalhar na reflexão. Como você pode questionar alguma coisa que você não conhece nada? Que você não sabe nada daquilo? A pessoa vai te falar sobre natureza, vai te passar algumas informações, você vai pegar aquela informação e só ficar com ela. Ah, gostei, não gostei, mas o que ela significa para você? Se você não tem uma criticidade sobre a informação para saber se aquilo é verdade ou mentira. Por exemplo,
O Amazonas é o pulmão do mundo. Isso foi vendido por cientistas lá há uns 40, 50 anos atrás. E todo mundo acreditou no mundo inteiro. Depois descobriu que não era nada disso, que é outra história. Ah, então. Pois é. Tem que ter um senso de criticidade para refletir, para ver as coisas. Mas aí a gente fala assim, mas tá bom, mas isso muda alguma coisa? Isso realmente faz diferença? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que sem o senso crítico, está aqui, ó, barreira, ignorância, senso crítico, você não sai do fundo da caverna. Você vai continuar com aquela listinha. Tem uma listinha, não tem? Uma listinha aqui, ó, com essa listinha. Vai continuar desse jeito, né? Correndo atrás do prejuízo, dando volta. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. E sempre do mesmo jeito, não muda. Está ali, no fundo da caverna, batendo ponto. Essa é a primeira coisa, mas tem uma segunda. Qual é a segunda? O quanto isso é questão de não ter senso crítico, e nós estamos falando de uma pessoa, mas estamos falando de uma população, de um povo, ela pode afetar a nossa vida, mudar a rota do mundo. Aí lá no vídeo, quem viu o vídeo, quem não viu, eu cito 2 exemplos muito fortes. O primeiro exemplo que eu cito é a situação da Segunda Guerra Mundial, do Hitler, né? Do Hitler e a dominação que ele tinha sobre todo o povo alemão, incluindo criança e jovem, e os adultos também. Por quê? Um povo sem nenhum senso crítico. E, além de não ter senso crítico, emocionalmente totalmente envolvido e desequilibrado, porque isso é uma coisa ligada à outra, tá? Não vou contar a história da Alemanha aqui, que era um problema muito grave de convivência, e a questão toda da história dos judeus, por que o judeu, por que não o judeu, também não vou contar, porque é muito grande, mas quem conhece mais ou menos a história ali tem uma história por trás. Quem quer conhecer, eu gosto, eu vejo filmes sobre isso, eu estudo, porque eu gosto de saber que as coisas se repetem. Então pensa assim, olha, vamos entender uma coisa assim. O que aconteceu ali? Dominação, né? Ó, povo sem nenhum senso crítico, tá tudo dominado, tudo dominado. E quem viu o vídeo, aí eu passo o filminho, eu mostro os judeus sendo carregados como se fosse lixo, tudo isso. E aí, uma reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte: todos aqueles militares que trabalhavam com Hitler, coronel, general, todos, a grande maioria, muitos deles, eram pessoas comuns, tinham família, tinham filhos, tinham filhas, tinham uma vida social, se divertiam, né? Falava de coisas comuns, cuidava dos filhos, cuidava da esposa, tinha carinho, tudo isso que um ser humano normal, como a gente fala, um homem de bem, não é assim que a gente fala, que um homem de bem faz. E eu expliquei na aula passada, esse engodo que a gente tem de pensar que o mundo está dividido entre pessoas de bem e pessoas de mal. Isso não existe, meu Deus. O mundo, quem é de bem não está aqui. Está lá no nível evoluído bem para cima, muito para cima. Fora disso, um monte de espírito desencarnado no plano espiritual, mesmo de nosso lar e outras colônias, e todo o resto que desce, todos que estão aqui, com exceção só dos missionários, são todos espíritos mais ou menos de uma faixa de ignorância muito grande, de vício, de vício, de orgulho, de maledicência, alguma maldade, violência. Tudo isso está dentro de todo mundo. Não vamos nos iludir que a gente pode separar. Ó, separa aqui, põe para lá e põe para cá, porque não é assim. Não é assim que funciona. O mundo de regeneração vai separar os bons dos maus, os maus vão para lá, os bons... Negativo, não existe isso. O que acontece é a propensão. Aqueles espíritos que têm uma propensão para vencer, eu não gosto dessa palavra, o mal, mas vamos falar assim, só para a gente entender, esses irão para um plano de regeneração. Mas o mal vai continuar dentro deles lá, até que eles consigam dominar isso. Isso é um processo de muitos milênios de encarnação. Nós estamos vindo, nós somos bebês espirituais, a gente tem 100 mil, 80 mil anos de vida depois dos sapiens para cá. Nós não somos missionários, nós não somos espírito de luz, nós não viemos de caverna, né? Então, o que é que nós somos? Espíritos, se a gente pudesse falar, tem os espíritos do bem e quem são? Então, do mal, tudo do mal.
Claro que isso é uma maneira grosseira de falar, porque não é assim. Nós somos seres que estamos aprendendo, tentando sair de uma situação muito precária. Esse é o ponto. Então, quando a gente pensa lá na Alemanha, aqueles alemães, aqueles soldados, todos eles, era tudo gente do mal. Não é assim que funciona. Eram pessoas que foram envolvidas, como nós somos envolvidos. Existe uma mulher, uma escritora muito comentada, Hannah Arendt. Tem um livro dela que ela fala, não vou nem comentar muito, mas ela fala assim, que ela fez muitas entrevistas naquela época com pessoas que eram generais, que eram major, que mataram centenas, milhares de pessoas no campo de concentração. E quando ela conversava com eles, conversava como uma pessoa normal, assim, eu tenho família, eu gosto deles, a gente fazia piquenique, não sei o quê, normal. E aí você fala, então, como que é isso? Senso crítico. Entende? Você leva uma vida, você tem uma vida, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, a gente vai para a escola, tudo bem. Mas se você não desenvolve o senso crítico, você pode ser envolvido numa situação que te leva para um buraco muito grande. Não é que o buraco você ia escapar dele assim, porque se você não desenvolveu essa condição de entender aquilo que é verdadeiro e o que não é. E aí você fala assim, mas o que a gente faz? Bom, você tem um roteiro. Você tem um roteiro. A gente está falando dele há muito tempo. Está aqui o roteiro. Vocês entenderam bem isso aqui. Nós estamos no amarelo. Enquanto você está no amarelo, você está correndo o risco de cair em qualquer esparrela, de cair em qualquer manipulação, pensar que está certo, acho que eu estou certo, acho que é isso mesmo, e está fazendo uma besteira com a sua espiritualidade. E lá na frente você chorar, chorar e chorar. É isso, gente. Se a gente está aqui nesse amarelo, significa que a gente está nos sentidos, escolhendo as coisas por emoções, e as nossas emoções são desequilibradas. Enquanto não desenvolve o senso crítico, você pode ter até uma vida mais ou menos pacata, tranquila, com algumas coisinhas aqui e ali, mas você não tem a dúvida que a vida vai te cobrar isso em algum momento. Nós já estamos mostrando para vocês que isso existe e que precisa fazer alguma coisa. Nós podemos optar por esperar a vida cobrar, aí sei lá como que vem essa cobrança aí, né? Mas vamos lá. Muito bem, então nós falamos do Hitler. Assim, é uma situação, por que nós colocamos esse? Porque esse é muito gritante. Mas isso que aconteceu lá acontece na vida aí direto. A todos os países tem acontecido coisas assim absurdas de violência. Parece que o mundo deu uma... Sabe quando você joga uma pimenta? Tá toda comidinha gostosa, todo mundo tá indo, tá bem, alguém joga um monte de pimenta e aquilo começa a pegar fogo. A impressão que tem que é isso que está acontecendo. E a gente está no momento de fazer escolhas importantes. Sem o senso crítico a gente não vai. Muito bem. Qual outro ponto? Também que por falta de senso crítico nós fizemos uma grande besteira. Está aqui. Né? Também tem um filminho de Jesus lá explicando tal. Mas aqui resumindo, né? Jesus e Barrabás. Então tinha uma escolha para fazer. Todo mundo conhece a historinha, essa aqui é bom que eu não preciso nem explicar, né? Todo mundo tinha uma escolha para fazer. E qual é a escolha que as pessoas fizeram? Bom, uma parte queria o Barrabás porque era por interesse. Tinha um interesse por trás disso, financeiro, muito grande. E esses que tinham interesse foram fortes o suficiente para convencer os trouxas. Ou aqueles que não tinham, não sei, né? E pronto, foram na onda. Influenciados, manipulados. E é isso que acontece direto na vida, desde que o mundo é mundo. E aí uns poucos que tinham convicção que Jesus era o anjo, o santo, né? Gritavam ali, mas a voz foi abafada. Então Jesus morreu, tá? Muito bem, tá ali. Então, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha só essa frase. É exatamente, não sabe por quê. Fizeram uma escolha, fizeram e não sabe por quê. Porque não sabe. Porque falta o quê? O senso crítico. O senso crítico. Tem o senso crítico e o discernimento. São muito próximos, mas o discernimento é um pouquinho mais evoluído. Nós vamos explicar agora. Antes de eu entrar como desenvolver o senso crítico, eu queria ver se alguém tem algum comentário para fazer até aqui. Para variar, eu que vou? Opa! Ô, seu Carlos, chegou aí, hein? Para variar, só eu que vou? Então tá bom. Não, já tem gente na fila, mas vai lá. Eu gostaria que você falasse, sim. Então vamos lá. Bom,
com relação à parte científica que você estava falando, do cientista, eu me encaixo nele, né? Porque vários artigos eu já publiquei em revistas, enfim. Eu acho que é uma necessidade do homem, abre aspas, atual, falando homem, né, no sentido normal de entendimento de todos, de buscar... Pode abrir a câmera, menina. Minha câmera, eu acho que ela está com um probleminha, mas vamos lá. Tá. A necessidade que eu acho que busca, aí abriu, aquela situação de ser verdadeiro, que a gente chama em ciência de fidedignidade. Mas eu acho que isso é mais uma necessidade do homem do que, na realidade, da necessidade do que a gente estuda. Mas, assim, a gente tem uma mania que, se a ciência provou, beleza, não pode mais se questionar. E não é bem assim, mas é uma necessidade do homem. Então, a ciência comprovou, pronto, acabou, ponto final. É verdadeiro. E depende, são várias formas de se enxergar o assunto. Mas, em relação a isso, eu só queria pontuar isso, né? Porque a gente sente aquela necessidade de valorizar muito o que a ciência consegue comprovar. Mas nem tudo, e não vai acontecer mesmo, a ciência não vai conseguir comprovar tudo, e tem muita coisa que a ciência nem precisa comprovar. Mas, enfim, é só para pontuar o que o Ruela falou, da busca, né, incessante, de até dentro de alguns centros espíritas se falar isso mesmo. Não, porque atualmente a ciência comprova, não tem necessidade da ciência comprovar nada, mas, enfim, é uma necessidade talvez que o homem sente de ter a ciência como carro-chefe, formalizando uma situação. Com relação ao senso crítico, a parte de questionamento, eu fui fazer a palestra lá no Centro Espírita, e aí eu sentei do lado do Ruela e falei, Ruela, acabou a aula de semana passada, eu fui estudar. E eu fui estudar senso crítico, porque eu achei que precisava estudar, e eu cheguei a uma conclusão que daí hoje o Ruela falando bateu com aquilo que eu tinha estudado, mas lógico, eu estou só no início, tem muita coisa para estudar, que eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para eu saber o que é falso e o que é verdadeiro, ponto. Esse é o mínimo, é o início, é o primeiro passo. A partir dali, a gente vai se aprofundando conforme a demanda e a necessidade da nossa vontade. Mas é o mínimo, eu tenho que saber um mínimo de conhecimento para saber se aquilo que chegou até mim é verdadeiro, se vale a pena, né, eu ir à frente. É o que acontece hoje, né? Hoje está muito assim. Chega uma informação para a gente não busca nada da informação e já repassa, já multiplica, como se fosse uma verdade absoluta. E é o que falta, o senso crítico. Pô, chegou, tá, mas chegou? Como que chegou? De quem chegou? Da onde saiu? Então são coisas muito básicas. E por que isso se espalha hoje com muita facilidade no meu entendimento? Pelo desequilíbrio que a gente vive. E aí caiu de novo no que o Ruela estava falando. Né? Eu estudei bastante essa história da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, da parte do Hitler, do nazismo, né? Do fascismo, enfim, de muitas coisas que envolvem. E as pessoas em desequilíbrio são muito fáceis de ser manipuladas, muito fácil de ser manipulada. Por quê? Porque falta senso crítico. Então, tudo que chega para aquela pessoa é verdadeiro, é verdade absoluta. E aí não se questiona, simplesmente se executa. Então, eu acho que tudo que o Ruela falou, o que eu fui buscar, né, de informação, eu acho que eu entendi certinho, porque bateu tudo que você trouxe de informação aí, Ruela. Assim, seu senso crítico está problemático, você está acreditando que eu estou falando. Brincadeira. Mas é assim, ó. A gente vai falar depois das 4 etapas lá do senso crítico, porque a gente fala assim, mas eu estou ouvindo essas coisas, estou fazendo curso, tem que desenvolver, será que tem mesmo? Olha, não tem, faz o que quer, cada um faz o que quer. Só que a gente está falando coisas que a gente estudou, que a gente buscou na filosofia antiga, na filosofia atual, na espiritualidade, no espiritismo, juntou isso, mastigou, discutiu com outras pessoas, e a gente chegou a algumas conclusões que se a gente não fizer determinadas coisas por nós, na vida, no nosso processo de evolução, ninguém vai fazer. Porque, olha, aqui no Espiritismo não existe a graça que tem em algumas religiões, né? Você vai vencer, vai ser pela graça. Não tem negócio de graça, não tem nada de graça, não.
é pelo esforço. Eu falo muito isso. Todos os recursos foram nos dados na descida da esfera, da circunferência. Todos os recursos. Todos. Sem exceção. Agora, as leis, as sementes das virtudes, tudo foi dado para nós, lá na consciência. Agora vocês estão aqui, foram criados, estão vivendo, agora começa a pegar tudo isso e aprenda a trabalhar com isso. Nós vamos mandar emissários para ensinar, e veio o Buda, e veio o Zoroastro, e veio o Hermes, e veio Jesus, e veio não sei quem, veio não sei, então, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. Fora isso, esquece, o resto é só com você. Então, chega aí. A Gleice quer falar. Eu estava aqui acompanhando a aula, eu não quis interromper na hora, a hora que você falou sobre o Carl Sagan e o Val Harari. O Val Harari. E o Val. E o Val. Então, gente, que ver essa questão de contestar o que um cientista fala, porque são pessoas, conforme sabemos, né, extremamente inteligentes e que trouxeram muitas informações muito pertinentes, mas o Yuval Harari, ele coloca uma coisa sobre a questão da felicidade, que a ciência vai desenvolver uma pílula da felicidade, que a pessoa vai tomar como se fosse um medicamento, a Novalgina, estou com dor de cabeça, tomo, vai aliviar o meu sintoma. Então, veja o nível, um cientista do porte dele, e se ele escreveu essa teoria lá no livro dele, é porque ele tem convicção disso, né? Que vai chegar o momento que a ciência vai desenvolver uma pílula, a pessoa vai tomar aquela pílula e está resolvido. Todos os problemas, vai alcançar a felicidade que todos nós almejamos, né? Então, é aí que, nessa hora, entra o senso crítico. Se eu li aquilo lá, na hora eu falei, opa, que é isso? Totalmente coerente, mas quantas e quantas pessoas que, ao ler aquilo como veio da parte de um cientista renomado, tomam como verdadeiro, sem nenhuma criticidade de refletir, de pensar sobre se aquilo realmente faz sentido ou não. E isso, gente, cabe não só esse exemplo, né, que é um exemplo real, falamos de um cientista renomado, né, mas hoje mesmo, como o Carlos acabou de colocar, o cabedal imenso de notícias diárias que nós recebemos, informações, né, que nós tenhamos o cuidado de não replicar, de repassar, sem antes ter o bom senso. Analisar aquela fala, né, não pela emoção, não pelo modismo, pelo que se está acontecendo, mas sim, vamos ter bom senso, ainda mais essas, como eu falo, essas notícias mais bombásticas e tudo mais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que, primeiro, que a gente digere, que a gente acredita, a partir do momento que a gente digere, aquilo vai estar dentro de você, né? Vai estar ali, muitas vezes, até influenciando a modificação do seu comportamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A partir do momento que nós recebamos qualquer tipo de informação, mesmo que inicialmente não seja exatamente aquilo que a gente pensa, mas vamos refletir. Sobretudo antes de replicar, antes, porque nós influenciamos muito. Eu estava falando no nosso grupo de limpeza, uma coisa que, como nós influenciamos as pessoas que estão em torno de nós, e influenciamos tanto para o bem quanto para o mal. Eu me surpreendi na palestra que eu fui ouvir do Carlos, de vez em quando ele citava, olha, eu ouvi que o Ruela falou isso no curso, tal. Aí eu comentei com ela, olha a tua responsabilidade. Olha, minha responsabilidade, eu estou aqui diante de vocês, eu estou falando alguma coisa. Se eu falar uma grande besteira aqui, que não seja pautado dentro da filosofia espírita, que é a nossa proposta aqui dentro do Evangelho de Jesus, eu posso estar influenciando, se não todos, algum de vocês, se vocês vão replicar isso que nós falamos. Então, gente, nós temos que ter muito
muito cuidado ao falar, muito cuidado ao digerir tudo que nos chega, né? E nós estamos exatamente aqui tendo essa oportunidade. Como eu falo, nós somos melhores em nada, nós não estamos em busca da verdade, em busca de discernimento. Então, não vamos ser só emocionais. É porque eu gosto de determinada coisa, pronto, tenho aquilo como verdade. Nem tudo aquilo que a gente gosta, que a gente apoia, que a gente é exatamente verdadeiro, né? Então, cabe a nós que, e conforme tenho falado também, nós temos também essa oportunidade, assim, que nem que quantas pessoas no nosso entorno, na nossa convivência, que param alguns momentos, uma hora, alguns minutos da sua semana para refletir, para ter, sabe, para ir em busca da verdade, para ir em busca do seu autoconhecimento, do seu autoaperfeiçoamento. Via de regra, não é muito comum, nem dentro da nossa própria casa. Às vezes está dividido, um aceita, o outro não compartilha. Então, gente, sim, é rebeldezinho, mas aceito. Então, mas é isso, gente. Então, nós temos uma responsabilidade, porque é dito no Evangelho. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E não adianta, porque eu estou falando isso, falar, não, então não quero nem saber. Né? Não adianta, porque mais cedo ou mais tarde nós teremos que ter conhecimento. É a evolução, é a lei de Deus, todos nós iremos evoluir. Uns vão mais cedo, outros mais tarde. Então, se estamos tendo a oportunidade, vamos embarcar nessa com responsabilidade, com criticidade, com bom senso, né? E assim a nossa ascensão fica mais suave, né? E chegaremos lá mais rapidamente, né? Claro. Isso rapidamente, daqui a bilhões de anos, nós chegaremos lá. Igual Paulo. É isso aí. Muito bom. É isso mesmo. Alguém mais quer fazer um comentário aqui, gente, para a gente seguir? Fique à vontade aí, tá? Uma pessoa levantou a mão. Cesarina. Fred, vai lá, Fred. Oi, boa noite. Hoje eu estou usando o computador da minha esposa. Tá dando para me ouvir? Tá ouvindo bem. Então tá bom. Duas coisas que eu gostaria de pontuar no que você falou, que eu achei importante, é que a gente cai na armadilha de achar que existem pessoas boas e pessoas más, né? E nesse momento que a gente se encontra, a gente está numa crise aí que a gente julga a pessoa que pensa diferente de você como uma pessoa má. Então a gente acaba caindo nesse tipo de armadilha. Eu acho importante a gente pontuar, porque isso ajuda a gente a entender e fazer uma reflexão, né? Que a gente tem que realmente pensar e parar de julgar, né? E ver a realidade de uma outra maneira. E outra coisa que existe uma expressão que chama wishful thinking. Não vi. Que é wishful thinking. É uma expressão. Eu estou chegando de viagem, eu estou meio em jet lag, eu também estou com um pouquinho Estou percebendo. de sinusite. Então é um pensamento, você tem o pensamento contaminado pelo desejo. Isso. Desejo e pensamento. Então você fica com isso contaminado e quando você começa, exatamente que você começa a replicar um monte de notícias sem você ter uma avaliação crítica a respeito do que você está vendo, né? E você está contaminado pelo desejo de que aquilo realmente aconteça. Né? Então, é isso que, às vezes, a gente está nesse momento de transição planetária, que é um negócio extremamente complexo para todos nós, Por mais desenvolvimento de intelecto que a gente tenha, é complexo para todo mundo,
né? E a gente tem que pedir realmente a ajuda dos nossos mentores espirituais para que eles nos encaminhem, né, no sentido de ter calma, né, nesse momento, né? Então, desculpa pela voz meio anasalada, Tudo bem, ué. esquisita, tá? Mas era isso que eu tinha que falar. Ok, tem mais alguém aqui? Sabrina. Eu vou aproveitar, né, já que está todo mundo falando sobre julgamento, apontamento, tem uma experiência que eu passei na quarta-feira agora da semana passada. Estão me escutando bem? Tá bem, Já né? está um pouco baixo, estou fechando a janela aqui. Pode falar. Que eu acho que é a Alexia também que está com um som aqui. Tá tranquilo. Até quero dividir a experiência que eu tive na semana passada, na quarta-feira, sobre julgamento, né? Quarta-feira passada, a Alexia teve uma crise muito forte no estacionamento do Pão de Açúcar, aqui na Independência. E eu fiquei com ela dentro do carro, e eu escutei uma senhora, né? Passou bem do lado no carro e comentou com uma outra senhora que também ia entrar em outro carro, né? E falou dessa forma que ela tinha duas coisas que ela odiava nesse mundo, que era pessoas de idade, de cabelo branco mal educada, e ela era uma senhora de cabelo branco, e de criança naquele nível, e apontou para a Alexia, mal educada, e eu vi, e eu acalmei a Alexia, saí do carro e falei assim para ela que a Alexia era uma criança especial, não era questão de ser educado ou não, e que o segurança já estava vindo me ajudar, né? Porque meu marido estava lá dentro, e que ela não era mal educada. E essa senhora, ela começou a chorar, me pedir perdão ali no estacionamento, e eu falei para ela que naquele dia era 2 dias de aprendizado, o aprendizado para ela não julgar, e o aprendizado também para mim, a ter mais paciência, porque não vai ser a primeira e também não é a última, né? E que aquele dia era um dia de aprendizado, principalmente para mim, a não sair brigando, a não discutir, e era aprendizado, que ela podia dormir com a cabeça no travesseiro em paz, que meu coração estava em paz. E foi isso. E assim, as pessoas da minha família até se assustaram muito, mas eu falo que é o curso. O curso está me ajudando bastante a ter esse tipo de entendimento, né? Nem todo mundo vai pensar como eu também não vou pensar como as outras pessoas. Eu estou tendo mais calmaria no meu coração, eu mesmo estou julgando menos, estou me policiando quando essas coisas acontecem do meu lado, também para não me contaminar. Então, é dia de aprendizado, né? Todos os dias. Oi? Sabrina, Sim. Sabrina, veja só, a grande lição que você está trazendo para todos nós, e ver o quanto é importante nós termos esses momentos de reflexão, de estudar, porque traz lucidez, traz luz, nesse momento que talvez fosse um momento até que você poderia ter ali ser desequilibrado, se ofendido, partido para rebater aquela senhora de uma forma também deselegante, né, que ela foi muito agressiva, né? Mesmo com aquela pseudo-educação que ela falou, não gosto de crianças mal educadas, mas ela foi agressiva, né? Mesmo que ela não tenha falado isso gritando, tudo, né? Então, e qual foi a sua atitude? Você teve uma atitude ali assertiva. Você deu a oportunidade de informar ela do equívoco que ela estava cometendo, né? Mas sem você perder a sua dignidade, sem você ser estar naquele mesmo nível de agressividade, né? E foi, de certa forma, foi uma lição. A senhora teve até um nível ali de conscientização, até de arrependimento, a ponto de vir as lágrimas, né? Então, gente, isso só reforça o quanto é importante. A gente pensa que não, mas quanto é importante quando a gente tem esse movimento que a gente faz, de compreender, de discernimento, de seguir as orientações de Jesus, né?
não julgar, não, sabe, não ser você, não atirar a primeira pedra e tudo mais, e tantas outras lições, faz com que em momentos reais na nossa vida que nós tenhamos atitudes mais serenas, né? Eu acho que um ponto, Sabrina, que me chamou a atenção mais forte foi exatamente a mulher chorar e pedir desculpa, Sim, porque esse assunto tocou o coração dela. E na vida, se a gente consegue tocar o coração das pessoas, a gente faz uma diferença enorme. É isso que eu coloquei. Verdade. Ali você poderia ter falado de uma forma grosseira com ela e não teria atingido esse objetivo que teve de sensibilizá-la, né? Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa? Que a gente vai terminando aqui mais um assunto. Então, o que nós vamos mostrar aqui? São os 4 passos. Ah, mas só 4 passos? Que rápido! Vocês vão ver como é rápido o negócio. Os 4 passos para desenvolver o seu senso crítico. Bom, antes dos 4 passos, tem um monte de coisa que eu não vou falar aqui, como a pessoa entender, querer, buscar, entender que é ignorante, que precisa mudar. Tudo isso já está subtendido. Primeira coisa é uma cultura geral. Você precisa começar a desenvolver na sua vida uma certa cultura geral. Ela não é saber tudo profundamente, mas uma cultura geral da vida. Tem a natureza. E hoje tem uma vantagem e desvantagem. Qual a vantagem? Você tem à disposição o mundo digital, um mundo de informação. É claro que nesse mundo de informação tem muita coisa ruim. Mas você vai absorver coisa ruim, coisa boa e vai começar a aprender onde estão os melhores canais, onde estão as melhores informações. Eu tenho meus canais, eu já, inclusive, no ano passado eu passei para as pessoas, onde você fala aqui tem coisas boas. E você precisa aprender sobre o quê? Sobre a vida, sobre a natureza, sobre os animais, sobre as relações, sobre as religiões. Tem outra religião, tem isso. Um pouco de tudo, porque é isso que vai te dar uma capacidade de compreender a vida. Não é só estudar o espiritismo, não, tem que alargar para que você comece a compreender a vida, as pessoas, ter informação, tá ali, ó, saber das novidades, acompanhar os noticiários, ler diferentes publicações, procurar estar sempre em contato com o que está acontecendo no mundo, ter um gosto por uma cultura geral. Isso é fácil? Não. Isso precisa tempo, precisa gostar. Se você não gostar, você não faz. Olha como a emoção é complicada, né? A gente é movido por isso, movido pelo gostar. Então, ainda o gostar pode nos travar. Então, a cultura geral nos livros, né? Em filme. É incrível, tem filmes de ficção que eu vejo que eu aprendo coisas interessantes. Né? Então, junto o prazer com o aprender. Então, não tem como. Esse é o primeiro passo, porque como é que você vai questionar se você não entende nada da vida, não entende nada de nada? Você aprende sobre os ciclos da vida no universo, na espiritualidade, olhando para a natureza. Eu olho para a natureza, eu vejo um leão que mata, o outro que morre, e aí você começa a entender aqui, tem um ciclo, tem um sol que gera todos as explosões de nova, supernova, que gera os químicos que existem no mundo. Cultura geral. E faz um bem danado você saber dessas coisas. É bom, isso te ajuda na frente a ligar Lé com Lé, Cré com Cré. Segundo passo, faça o máximo de perguntas possível. A arte da dúvida, a arte do questionamento. A partir do momento que você souber da informação, questione-se. O que aconteceu? Como? Onde? Por quê? Em que contexto? E quais são os fatos relacionados? Qual seria a melhor forma de resolver a situação? O que pensam os envolvidos? Estou me colocando no lugar de ambas as partes? A arte da dúvida, questionamento, abre o solo da psique para explorar mais e mais. Gente, qual é a coisa mais próxima da realidade que nós podemos ter quando a gente analisa uma situação? A gente vai dizer, são os fatos. Não é verdade? São os fatos. Mas e se eu disser para vocês que os fatos, em geral, a gente nunca consegue alcançar? A gente alcança uma parte deles. Nunca alcança o todo. E por mais que a gente tenha quase certeza, a gente ainda pode ser enganado. Então, olha como que não é fácil. Olha, você está no segundo ponto, que é duvidar, que é perguntar por quê. Você só vai fazer isso se você desenvolver um pouco de cultura geral, senão você não faz. Quantas vezes nós já perguntamos isso? Mas por que disso? Como que foi? Por quê? Onde?
Quem estava envolvido? Qual é o contexto? Vocês já viram como as propagandas fazem milhões de propaganda fora do contexto e a gente embarca? Porque a gente não quer saber. Ele falou isso, mas por quê? Mas em que contexto que ele falou isso? Em que contexto foi falado isso? A gente não está preocupado. A impressão que eu tenho é que no mundo que a gente vive de aceleramento, que a gente gosta, aprendeu a gostar de ser enganado. Acho que é isso que está causando um problema muito grave no mundo em geral. Vamos lá para o terceiro passo? Pesquise mais sobre e domine o conteúdo de forma ampla. Aí você já está entrando num nível mais evoluído. O terceiro passo para desenvolver seu senso crítico é validar todas as informações e pesquisar sobre o tema mais a fundo. Então, é um tema que chegou para você. O cara está falando. Olha, cuidado com a Umbanda. A Umbanda é um perigo. Lá tem o Exu, tem não sei o quê, não vai que é o inferno, que vão acabar com a sua vida. É? Vamos entender? Quero entender isso aí. Vamos pesquisar, vamos procurar. Se você não conseguiu responder alguma pergunta feita, vá atrás, domine o conteúdo com profundidade. Um exemplo, nós dávamos um curso de mediunidade numa casa espírita. Em algum momento no curso tinha lá, comparando espiritismo com Umbanda. Eu expliquei, falei, mas a gente vai fazer diferente. Eu conheço um centro de Umbanda, nós vamos lá, durante um tempo, frequentar, todo mundo vai lá comigo, vou lá explicar o que é, e nós vamos estudar Umbanda lá. E quem deu o curso de Umbanda para nós foram os próprios espíritos. Qual o problema? Nenhum. Aprendemos um monte de coisa interessante. Ah, passamos a ser umbandista? Não. Continuamos espíritas. 4. Aí é o mais difícil. Porque o 4 implica em você vencer o orgulho e a vaidade. Converse e debata com pessoas que possuem opiniões diferentes e iguais a você. A gente não gosta de conversar, de discutir com pessoas que pensam diferente da gente. Já viu aquela história? Não se discute política, não se discute futebol, não se discute isso, religião. Por quê? Porque a gente é ignorante, é porque a gente vive num mundo de ignorância. Porque, de fato, o ideal era discutir numa boa, conversar. Por que é isso? Por que não é aquilo? Existe uma coisa na filosofia que a gente estuda que chama religiões comparadas. Compara as religiões. Né? Porque se você não discute o ponto de vista do outro, você está dizendo assim, eu sempre vou pensar desse jeito, nesse caminho, nunca vou pensar igual a você. Mas por quê? Porque ele pensa tudo errado? E você pensa tudo certo? Existe isso? Não, também não existe. Não existe. É uma mistura, é uma mistura. Converse, discuta e debata sobre o tema com amigos, parentes, conhecidos, tanto pessoa que você tem intimidade como as que você não tem. Ouça a opinião delas atentamente e procure entender quais são as motivações para aquele posicionamento. Você pode discordar de uma opinião, mas concordar com alguns pontos levantados por ela. Esse é um processo contínuo. Algumas ideias serão consolidadas, mas o mais importante é que, com o tempo, essa forma de pensar se tornará natural, desenvolvendo mais e mais o seu senso crítico. Para vocês estudarem em casa, lerem com calma, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eu vou. Não, espera que ainda tem uma coisa. Eu não tô nem, eu não sou tão presunçoso assim, não. Eu estou falando assim, entender. Porque se você fala assim, eu vou fazer primeiro o passo 1, depois o 2. Não, eles se misturam. Você pode começar a fazer o passo 1, começa a já questionar as coisas que chegam até você, pesquisa, entendeu? Um depende do outro. Tá? Um depende, mas eu vou pedir a vocês que leiam isso com calma em casa, com carinho. E na próxima aula a gente gasta um tempinho mais para a gente fechar isso. Eu só tenho mais 2 coisinhas para mostrar aqui. A gente vai falar na aula que vem, discernimento, que é um passo acima do senso crítico, tá? Mas eu preciso falar como é que a gente fala assim, quando a gente dá um spoiler, não, quando é o que você falou da outra vez, é o tira-gosto. É um tira-gosto. É um tira-gosto da degustação da aula seguinte. A gente vai entrar na memória. Desculpa. A gente vai entrar na mente e dentro da mente a gente fala do eu, fala da memória e das ferramentas. Então, o eu como viajante da memória e o eu que utiliza as ferramentas. Então, pensa assim, o eu é o viajante da memória, nós vamos entender. E o eu é aquele que usa as ferramentas dentro da memória. E se nós pensarmos no eu,
Já vamos guardando isso aqui para a próxima aula. O eu saudável e construtor do ser. Quando a gente fala eu e ser, eu só troquei as palavras, gente, aqui, para não dar confusão, mas é o eu saudável e construtor do eu, tá? Né? E o eu doente, que é o ego ainda, né? E inconsciente de si, ignorância, é o nosso caso. Então vamos lá. Um eu saudável e construtor do ser é aquele que busca o autoconhecimento. É aquele que faz autocrítica, senso crítico. As identificações dele são impessoais. Ele não só tem identificação com ele, tem com a vida, com as pessoas, com outras coisas. Ele gerencia os pensamentos, não é que ele controla. Eu já falei, ninguém controla o pensamento, é a identificação que controla, nós já falamos disso. Gerencia as imagens, imaginação e fantasia. Ele tem um certo domínio sobre isso. Gerencia as emoções, a mesma coisa. Já falamos lá das emoções. Lembra que nós falamos? Você não controla a emoção, você gerencia as consequências. Gerencia as marcações da memória, as portas. Cria relações nas memórias ou marcações que iluminem o ser. Lembra da marcação daquela história que eu contei? Eu acho que foi lá no vídeo, eu nem sei, que a garotinha e o garotinho, que foi no mercado e roubou, é no vídeo, não é? Sim. É. Então, lembra da marcação que iluminou e a marcação que foi ruim? Então, esse é um eu saudável. O eu doente está no fundo da caverna, não se conhece, é alienado, não sabe o que é e não tem opinião, é levado. A identificação dele é com os sentidos, com a matéria, com o corpo, com as emoções desequilibradas. Entra e sai qualquer coisa dele, não faz nenhuma crítica. A fantasia é o padrão, vive no mundo da fantasia, sempre pensando que vai acontecer alguma coisa que vai mudar a vida dele. E as emoções é o padrão da escolha. Então, e se as emoções são desequilibradas, então daí já conclui. As marcações gerenciam sua vida e escolhas. Então, ao invés dele gerenciar as marcações da memória, que nós vamos falar na memória depois, vocês vão entender, aqui é o contrário, as marcações é que gerenciam a vida dele, ele é tomado, né? E as escolhas ele não tem, ele faz escolhas baseadas em desequilíbrios emocionais. Então, isso é um spoiler para a aula que nós vamos ter dia 28, que essa aula vai ser uma aula presencial. Nós vamos fazer uma pequena confraternização no dia 28. Nós não vamos gravar essa aula lá. Por quê? Eu vou explicar. Porque nós vamos fazer essa aula, inclusive eu tinha falado com o Carlos, se ele podia me ajudar na gravação, mas nós decidimos gravar, Carlos. Por quê? Vamos tentar fazer uma aula presencial mais participativa, interativa, com todo mundo ali em rodinha. E aí eu achei a aula compatível com essa do ano passado, que está bem similar. E eu vou colocar ela como um link para essa aula. Então, inclusive, quem vai na aula lá presencial, se quiser ver a outra aula, é interessante. Achei bem interessante, umas coisinhas que não estamos falando aqui, tá? Então, é isso. E vamos falar aqui, ainda tem uns minutinhos, quem quiser comentar, perguntar, fique à vontade. Hoje o Fred está aqui, hein, Fred? É o Fred que estava viajando, passeando, né? Agora está descansadinho, né? Ele já teve uma folga boa, né? Que tal, Fred? Não, eu faço assim. Vou fechar o microfone. Eu convido a todos os irmãos, então, a fechar os olhos nesse momento de agradecimento ao Senhor, Criador de todas as coisas, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse caminho de evolução, sempre guiado e amparado pelo nosso Mestre Jesus e pelos Espíritos de Luz, nossos anjos guardiões, que nos ajudam a manter a calma, que nos ajudam a manter a tranquilidade diante dos problemas que todos enfrentamos na nossa vida cotidiana, e sempre lembrando dos problemas enfrentados pelo mundo afora, das guerras, da fome, que possamos orar incessantemente por todos aqueles que estão em estado de desamparo, em estado de sofrimento. Lembrando que sempre aqui
conosco estão os irmãos encarnados, né, do plano invisível, que procuram sempre por ajuda. Então, que possamos pensar sempre nesses irmãos, né, e orar por eles, né, que Nossa Mãe Santíssima possa estender seu manto de misericórdia sobre eles, né, e que nossa semana seja abençoada, cheia de luz e de paz nesse caminho, nessa jornada de evolução que todos estamos enfrentando. Que assim seja. Obrigado, Fred. Obrigada. Meus queridos amigos, espero todos semana que vem, presencialmente. Tá bom? Mas vamos confirmar depois quem com certeza irá, tá bom? Gente, Um fica com abraço, Deus. um beijo a todos. Boa noite a todos, gratidão, boa semana. Boa noite. Tchau, Ale. Gosto da Ale. Ah, Agora, Ale, gosta de todo mundo, né? Tchau. boa Ale era noite, sorridente. professor. Tchau, gente. Fica com Deus. Vou desligando aqui. Vamos saindo.